Hoje é oficialmente comemorado o Dia do Jogo Limpo e ao combate do doping nos esportes. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe aqui a Prof. Silmara, né? Prof, o que é o doping, propriamente dito? Olá, Isadora, tudo bem? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E um tema tão importante, né, um dia que se comemora em relação ao jogo limpo chamado de fair play. Então, o doping, na verdade, o antidoping, é uma avaliação feita nos atletas em relação ao uso de substâncias que são inadequadas para o seu desempenho, seja o esporte que estejam praticando. E como que acontece a fiscalização do doping? Então funciona da seguinte forma, né, existe um órgão regulamentador aqui no Brasil, existe um órgão regulamentador no mundo todo, que avalia esses atletas durante o período ou não de algum tipo de competição, o que é muito comum no esporte como o futebol, por exemplo. Vamos pensar lá que existe substâncias que podem alterar o comportamento, ou seja, o desempenho desse atleta quando comparado com os demais. E aí, acaba correlacionando uma situação mais injusta desse desempenho, né? Uhum. E tem algum medicamento que possa cair nessa fiscalização? Existe sim, Isa, e existe uma lista bastante importante relacionada a isso, né? Quando a gente fala de medicamentos, até se entende que existe o medicamento do dia a dia, aquele medicamento anti-inflamatório, seja aquele analgésico, que muitas vezes a gente usa, eu acordei com uma dor de cabeça, eu acordei com uma dor muscular, né? E acabo administrando aquele medicamento que pode ser um dos princípios ativos que esteja na lista que é proibida para o desempenho de algum atleta. E como que um atleta pode verificar se um medicamento cai na fiscalização? Então, conforme eu comentei, agora em 2026, em 1º de janeiro, tem uma lista atualizada com todos os recursos, com todos os medicamentos, com todos os princípios ativos que são proibidos. Então é importante que esses atletas consultem essas listas, né? A lista também ela é internacional, identificando aquilo que ele pode consumir ou não, né, durante o período de competição. Né? E o mais importante, a gente sabe que esses profissionais também são acompanhados por outros profissionais, seja farmacêuticos, seja os médicos daquela instituição, então eles têm bastante consciência sobre isso. O que precisa é o atleta realmente entender que ele não pode administrar ou realizar nenhum tipo de recurso que não esteja orientado por um profissional ali daquela instituição a qual ele faz parte. E tem alguma outra substância ou comida até mesmo que possa dar esse falso negativo? É importante falar sobre isso, porque existe sim, principalmente a gente pode correlacionar aí a várias plantas, né, os fitoterápicos, tendo em vista que a maior parte dos nossos medicamentos, ou uma grande parcela deles, é oriunda da fitoterapia, de plantas. Então, entender que esses princípios ativos, eles foram extraídos de plantas. Então, automaticamente, quando eu faço uso desses recursos, eu também corro o risco de estar ingerindo um alimento ou um medicamento que tenha um ativo proibido e, consequentemente, ele pode ser rastreado ali, identificado no momento da testagem. E tem alguns medicamentos que permanecem mais tempo no organismo, outros que menos. Por que acontece isso? Sim, existe sim. Isa, é uma pergunta excelente, assim. Entender que cada organismo é diferente do outro, né? E uma outra questão é qual é o tipo de substância que eu estou ingerindo e qual é a dose que eu estou ingerindo. Então, isso é bem importante. A forma de eliminar isso é através da urina, através das fezes, do suor, mas automaticamente, se eu tenho uma dose específica, uma dose maior ou menor, o tempo também é influenciado em relação a isso, né? O indivíduo que usou esse medicamento também, a forma de metabolizar é característico para cada indivíduo. Então, pode levar um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Mas essa lista atualizada aí, ela também traz quais são os ativos, né, os princípios ativos proibidos, e ela também correlaciona um pouquinho sobre o tempo de eliminação. Então, pode levar lá de 24 horas, pode levar até 60 dias, 90 dias, depende, como eu falei, da dose do medicamento ou do princípio ativo ingerido e do organismo de cada indivíduo. Então, é bem importante a gente comentar sobre isso, né? E aí, obviamente, evitar o uso de tudo que é proibido dentro dessa lista é o mais importante, né?